Você já parou para se perguntar quão perto você está da borda do seu próprio penhasco moral? Sabe aquela linha que separa o cidadão de bem do monstro descontrolado que se esconde nas sombras da sociedade? Imagine o seguinte: você está sentado na sua mesa, o barulho da vida cotidiana ecoando ao fundo, e de repente, se vê em uma situação onde as regras de decência não se aplicam mais. Você ainda seria o santo que acredita ser ou cairia nesse abismo, lutando e se debatendo enquanto cai? Hoje vamos mergulhar na realidade assustadora de que você não está tão distante do monstruoso quanto gostaria de acreditar. Um livro que consegue exemplificar bem isso é O Efeito Lúcifer, de Philip Zimbardo. Não apenas pergunta por que pessoas boas se tornam más, ele te dá a resposta clara: pode ser você. Sim, você. Mas antes de você recuar horrorizado, me deixe guiar você por este labirinto selvagem da psicologia humana. Vamos começar com um empurrão não tão sutil na sua imagem pessoal. Você gosta de pensar em si mesmo como uma pessoa boa. Talvez você devolva carteiras que encontra na rua ou, quem sabe, faça trabalho voluntário no abrigo de animais no fim de semana. Mas vamos ser brutalmente honestos por um momento. Você já pegou algo que não era seu só porque sabia que não seria pego? Uma caneta do escritório, o sinal de Wi-Fi de um vizinho? Há uma razão para eu perguntar isso. Zimbardo, em sua prosa clínica, deixa claro que o mal não é uma força abstrata e distante. O mal é uma ladeira escorregadia que começa com violações pequenas e aparentemente inconsequentes. Imagine o caso de João da Silva, um jovem brasileiro comum, que adorava futebol e sonhava com um futuro simples e tranquilo. Mas então ele foi convocado para servir no exército e enviado a uma missão de paz em uma área de conflito no norte do país, onde a violência das facções criminosas dominava. Aqui está o twist: antes de ser enviado para lá, João era tão comum quanto qualquer um. Ele não era um monstro por natureza, ele era um cara com um QI razoável, um estado mental estável e um amor pelo seu país. Mas aquele lugar o moldou em algo sórdido, que ele nunca imaginou se tornar. E se você acha que é diferente, prepare-se para um despertar brusco. A verdade é que a linha entre o bem e o mal é muito mais porosa do que você imagina. Você ainda pode se agarrar à crença reconfortante de que você é sobretudo bom, que sua personalidade é fixa como as estrelas no céu à noite, mas me permita destruir essa ilusão. A ideia de que seu caráter é imutável, de que quem você é, permanece consistente em todas as situações, é pura ficção. Zimbardo nos apresenta a abordagem situacional, uma perspectiva que é ao mesmo tempo libertadora e tenebrosa. Quem você é não está escrito em pedra. Está escrito na areia, mudando constantemente com as marés do seu ambiente. Pense bem, como você age com seus amigos em comparação com como se comporta na frente de uma criança. Você é a mesma pessoa em ambos os cenários? Claro que não. Agora vamos dar um passo além. Imagine que você está participando do experimento de Milgram, um estudo sobre o comportamento humano. Você é um professor encarregado de administrar choques elétricos cada vez mais fortes em um aprendiz a cada erro que ele comete. Os choques começam fracos, mas logo estão em voltagens que podem matar. O aprendiz está gritando, implorando para você parar, mas você continua. Por quê? Porque um homem de jaleco branco disse que você deveria. Nesse experimento, uma porcentagem impressionante de participantes, pessoas comuns como você, deu o choque máximo. E eles não eram sadistas. Eram apenas pessoas normais, influenciadas pela situação e pela figura de autoridade que estava ali. O que Zimbardo está nos dizendo, sem rodeios, é que as circunstâncias certas podem transformar qualquer um de nós em um instrumento de crueldade. Se você ainda está comigo, vamos escurecer ainda mais, certo? Zimbardo não apenas falou, ele também agiu. Ele executou um dos experimentos psicológicos mais controversos da história, o experimento da prisão de Stanford. Vários estudantes universitários, todos eles bem arrumados, de classe média e psicologicamente saudáveis, são colocados em um ambiente de prisão simulado. Metade é designada para ser guardas, enquanto a outra metade se torna prisioneiros. Os guardas recebem uniformes, bastões e óculos escuros, aqueles que escondem os olhos e, por extensão, sua humanidade. Os prisioneiros são despojados e recebem números em vez de nomes. Não leva muito tempo para que esse teatro psicológico evolua para um pesadelo completo. Os guardas, esses rapazes supostamente normais e decentes, começam a saborear seu poder. Forçam os prisioneiros a urinar em baldes, tiram suas roupas e os trancam em armários escuros como punição. Um dos guardas até ganhou o apelido de John Wayne, por seus métodos brutais.
E tudo isso aconteceu em apenas alguns dias. Foi o suficiente para Zimbardo cancelar o experimento. A lição é clara: sob as condições certas, seus valores morais podem desmoronar mais rápido que um castelo de areia em um furacão. Você gostaria de pensar que em uma situação como essa, agiria de forma diferente, mas a verdade é que você não sabe. Então, o que é que faz a balança pender? Por que pessoas como João da Silva ou os guardas de Stanford descem à loucura, enquanto outras se mantêm sãs? Zimbardo aponta um ingrediente particularmente perigoso na receita para o mal: a obediência à autoridade. Seja uma pessoa, uma instituição ou um conjunto de regras, a autoridade pode obrigar até os mais justos a cometer atos indescritíveis. Vamos revisitar o experimento de Milgram mais uma vez. Os participantes não eram intrinsecamente maus, eles apenas estavam seguindo ordens, acreditando que estavam contribuindo para o bem maior. Essa obediência à autoridade não começou no experimento de Milgram, e certamente não terminou ali. Olhe, por exemplo, para o massacre de Johnston. Foi um evento que ocorreu em 1978 no assentamento chamado Johnston, na nação sul-americana da Guiana, quando mais de 900 membros de uma seita americana morreram em um suicídio coletivo massacre sob a direção de seu líder Jim Jones. Jim Jones, um líder carismático que inicialmente pregava ideais utópicos, acabou se transformando em um opressor. Seus seguidores? Eles não viram isso chegando. Confiaram nele, obedeceram a ele, até quando ele lhes entregou copos de suco com cianureto. Mais de 900 pessoas morreram naquele dia, não porque fossem más, mas porque eram obedientes. Então, aqui vai uma pergunta para você: quantas vezes você obedeceu uma ordem, não porque era a coisa certa a fazer, mas porque era a coisa mais fácil? Com que frequência você questiona as autoridades na sua vida, ou apenas assume que elas devem saber mais, que devem estar certas? Talvez seja a hora de começar a fazer essas perguntas desconfortáveis antes que você se veja atolado na lama moral. Mas não para por aí. O caminho para o mal tem outro acompanhante sorrateiro: a perda de responsabilidade pessoal. Pense no cenário que você está participando do experimento de Milgram, sua mão pairando sobre aquele botão, aumentando a voltagem enquanto o aprendiz, na sala ao lado, grita de agonia. Mas você não tem nada com isso, certo? O cara do jaleco branco disse que ele assume a responsabilidade, então não é realmente sua culpa se as coisas derem errado. Esse conceito, conhecido como desindividualização, que é como a perda da autoconsciência em grupo, é um caminho escorregadio. É a razão pela qual pessoas em multidões usam máscaras, porque soldados vestem uniformes e porque os agressores virtuais se escondem atrás de nomes de usuário anônimos. Quando você sente que suas ações não podem ser rastreadas até você, é fácil deixar a moralidade de lado. Zimbardo conduziu um experimento de campo assustador para reforçar esse ponto. Ele deixou um carro abandonado no Bronx, um bairro repleto de anonimato. Em poucas horas, o carro foi completamente depredado, roubado e destruído. Mas em Palo Alto, uma comunidade mais unida, onde as pessoas provavelmente seriam reconhecidas, o mesmo carro permaneceu intocado, como se fosse invisível. É um lembrete forte: quando o manto do anonimato desce, quando a responsabilidade é desviada ou difusa, o mal encontra solo fértil para crescer. Quantas pessoas escondidas atrás das telas já fizeram ou disseram algo que nunca usariam na luz do dia? É fácil se esconder, fácil se tornar outra pessoa quando ninguém está olhando, mas será que essa pessoa é alguém que você gostaria de encontrar no espelho? E ainda há o fator da desumanização, o golpe final na empatia. Como você convence alguém a cometer atrocidades contra seus semelhantes? Fácil, você os convence de que esses outros não são realmente humanos. É um truque psicológico que justificou alguns dos piores horrores da história. Zimbardo destaca os resultados assustadores de um estudo de Albert Bandura, na Stanford, em que estudantes foram convidados a supervisionar e punir outro grupo com base em suas decisões. O truque: os punidores ouviram uma conversa onde o outro grupo foi descrito em termos desumanizantes, chamados de animais e selvagens. Como era de se esperar, as punições aplicadas a esse grupo desumanizado foram muito mais severas do que aquelas aplicadas a outro grupo. Essa lógica distorcida foi descrita como perceptiva e compreensiva. Você gostaria de pensar que esse tipo de desumanização pertence a um passado distante ou só existe nos corações das pessoas más, mas dê uma olhada mais de perto no mundo hoje. Com que frequência você ouve pessoas sendo descritas como animais, escória, verme?
O quão fácil se torna, uma vez que esses rótulos são aplicados, fechar os olhos para o sofrimento, justificar a crueldade. E aqui está a verdade aterrorizante. No momento em que você para de ver alguém como totalmente humano, é o momento em que você abre a porta para o seu próprio potencial sombrio. Mas espere, fica ainda pior. As palavras, como dizem, podem ser armas, e quando usadas com habilidade, podem disfarçar até mesmo as ações mais detestáveis. Entra a linguagem e o vocabulário elegante que transforma a tortura em interrogatório aprimorado e matança em limpeza étnica. Imbardo mergulha em como essa linguagem, politicamente correta, e ideologias poderosas fornecem uma história de capa para atos malignos, permitindo que os culpados durmam tranquilos à noite. Nesse experimento de Milgram, os participantes foram informados de que estavam contribuindo para a ciência, ajudando a melhorar a memória, quando, na verdade, estavam causando o que acreditavam ser dor real em outro ser humano. A história de capa? Eles estavam fazendo algo bom, algo necessário. Avance para um período mais recente e você verá o mesmo roteiro em ação. A invasão do Iraque pelos Estados Unidos e a tortura subsequente em Abu Ghraib não foram apresentadas como atrocidades. Foram enquadradas como ações essenciais na guerra ao terrorismo, males necessários para proteger a segurança nacional. Os soldados operando sob essa cobertura ideológica acreditavam ser os mocinhos, mesmo enquanto cometiam atos que o mundo mais tarde condenaria. É um lembrete sombrio. Quando a narrativa é manipulada, quando a linguagem é suavizada, o mal que se segue pode ser racionalizado, justificado, até celebrado. Então, da próxima vez que alguém distorcer palavras para fazer algo desprezível parecer nobre, pergunte a si mesmo o que realmente está acontecendo por baixo dessa oratória polida. Mas não vamos nos perder no desespero ainda. Se a jornada de Zimbardo pelos cantos escuros da mente humana nos ensina alguma coisa, é que ainda temos escolha. Você pode estar caminhando numa corda bamba sobre o abismo, mas isso não significa que você precise cair. A capacidade para o mal pode estar dentro de você, mas a capacidade para a generosidade também está. É sobre assumir suas decisões, mesmo quando a situação torna fácil se esconder atrás do anonimato ou da autoridade. Lembre-se do experimento de Milgram. Alguns participantes, apesar da pressão, se recusaram a continuar, escolhendo sair. Eles não fizeram isso porque eram mais fortes ou melhores, fizeram porque escolheram assumir responsabilidade por suas ações, mesmo quando ninguém mais o faria. O poder de resistir não é algo com o qual você nasce, mas algo que você escolhe, momento a momento, situação por situação. E aqui está a pegadinha: você tem que estar vigilante. Você tem que estar disposto a se levantar, mesmo quando for desconfortável, mesmo quando todos os outros estiverem sentados. E é isso que separa o justo do monstro potencial. Então, como você resiste ao poder da autoridade quando ela está te levando por um caminho sombrio? A resposta pode parecer simples, mas na prática você precisa questionar a autoridade, questione tudo. Só porque alguém usa um uniforme, tem um título ou fala com confiança, não significa que seja infalível. No meio de toda essa conversa sobre o mal, há outro lado da história, aqueles que escolhem agir com coragem quando todos os outros estão paralisados pelo medo ou pela obediência. Imbardo não nos deixa apenas no fundo do desespero, ele nos dá uma saída, um caminho para a bondade, e começa com a ação. O que separa um herói dos outros? Não é força sobre-humana ou confiança inabalável. É a disposição para agir enquanto os outros ficam paralisados. Veja a história de Wesley Autry, o herói do metrô de Nova York. Quando um homem sofreu uma convulsão e caiu sobre os trilhos do metrô, Autry não hesitou. Ele não esperou que outra pessoa tomasse a iniciativa. Ele saltou, pressionou o homem contra o buraco entre os trilhos e o protegeu enquanto o trem passava sobre eles. Enquanto outros observavam horrorizados, ele arriscou a própria vida para salvar um estranho. Esta é a essência do heroísmo, não gestos grandiosos em um campo de batalha, mas ações simples e decisivas no cotidiano. É colocar os outros antes de si mesmo, é escolher fazer a coisa certa, mesmo quando é aterrorizante. Somos contradições ambulantes, capazes de atos extraordinários de heroísmo e profundezas de crueldade. A escolha entre esses dois extremos não acontece uma única vez. É uma luta constante, uma batalha diária. Em um momento você pode ser o herói, no seguinte, sob as condições certas, pode ser o vilão. A chave é a consciência de reconhecer essa dualidade dentro de nós mesmos, a entender que o potencial para o mal não está apenas lá fora, em uma terra distante ou dentro do outro monstruoso. Ele está dentro de cada um de nós.
Isso não é um chamado para o desespero, mas um chamado para a ação, para escolhermos o bem, para tomarmos decisões morais mesmo quando as circunstâncias estão contra nós. O que você vai escolher? O que você vai fazer quando chegar ao penhasco moral? Vamos torcer para que você tome o caminho da luz, mas lembre-se, a escolha é sempre sua.